Capítulo 10. A primeira habilidade do Anel de Espírito. E em um momento, ele pareceu ouvir um claro e melodioso estalido. Imediatamente depois, a frenética corrente quente se dispersou e então novamente se fundiu, fundindo-se em uma corrente branca leitosa. Essa originalmente pequena e sinuosa corrente em um segundo se tornou como um riacho, fluindo com, arrastando, a ardente agonia desapareceu, apenas deixando um calor confortável. Sucesso, uma selvagem alegria chegou novamente. Tang San conhecia esse tipo de sensação de partir-se. Tang San claramente estava sentindo a primeira barreira da habilidade Céu Misterioso ser aberta, força interna se fundindo com o poder do Anel de Espírito, se tornando uma energia ainda mais formidável, dentro desse extremamente curto período de tempo, a máxima velocidade percorrendo as passagens de energia de seu corpo circulando por vários circuitos, lentamente fluindo para seu Dantian. Assim como Tang San suspeitava, chegando nesse mundo, sua habilidade Céu Misterioso havia realmente formado uma bizarra relação com o poder espiritual de um Mestre dos Espíritos. Cada rank da habilidade Céu Misterioso correspondia a um título de Mestre dos Espíritos. Ao obter seu primeiro Anel de Espírito, ele finalmente atravessou a barreira do primeiro rank da habilidade Céu Misterioso. É claro, seu poder atual não era de nenhuma forma tão simples quanto apenas a habilidade Céu Misterioso e entrando no segundo rank, ele ainda possuía a força espiritual sem relação com a Seita Tang, assim como a habilidade produzida pelo primeiro Anel de Espírito. Absorver o Anel de Espírito trouxe um tipo de sensação de desabrochar que era impossível de descrever em palavras, como flutuar para lá e para cá alto nas nuvens sem estar sujeito à gravidade, também como entrar no pináculo da extrema felicidade. Por todo o seu corpo, 36.000 poros sem exceção se abriram, gananciosamente respirando um maravilhoso ar, a mudança fundamental já fazendo incríveis mudanças ocorrerem no corpo de Tang San. Tang San, na medida do possível, acalmou seu coração agitado. A habilidade Céu Misterioso, sob a ajuda do rompimento do Anel de Espírito, informou sua futura direção de desenvolvimento. Ele sabia, em relação à sua vida nesse mundo, que ela provavelmente seria incapaz de se separar do Espírito novamente. Poder do Espírito era exatamente a força interna da habilidade Céu Misterioso, força interna também era exatamente poder espiritual. Seu destino seria andar no caminho de um Mestre dos Espíritos. É claro, ele iria ser classificado como um Mestre dos Espíritos da Seita Tang. Quando que Tang San lentamente abriu os olhos, o céu já estava claro, o novo dia trouxe uma vigorosa vitalidade que parecia convidar seu corpo. Tang San abaixou sua cabeça para olhar para si mesmo, ele descobriu que seu corpo, por obter o Anel de Espírito, também parecia ter mudado um pouco. Sua originalmente magra e pequena estatura parecia ter aumentado um pouco, seus ombros também se alargaram um pouco, em sua pele uma camada ainda mais lustrosa como jade. Entre gestos, cheio de força, ele tinha uma leve sensação de conforto. Ele não precisava de experimentos desgastantes, ele sabia que não apenas sua força interna havia atravessado o bloqueio, mas todas as partes das funções de seu corpo também tinham substancialmente se elevado sob a influência de ter obtido o Anel de Espírito de 100 anos da Cobra Datura. Professor. Recobrando a consciência, Tang San antes de tudo pensou no Grande Mestre, ele estava ansioso para dizer ao Grande Mestre, que o princípio mimetismo das bestas espirituais do Grande Mestre fora um sucesso. Todo o processo de fusão, apesar de também sofrer certa agonia, ocorrerá sem qualquer sensação de conflito. Assim que seu olhar encontrou o Grande Mestre, ele não pode evitar ficar grandemente surpreso. O Grande Mestre jazia caído no chão, o corpo parecendo já rígido, imóvel. Ao redor dele do Grande Mestre, a droga em pó cercava em um círculo, a mesma situação do anterior acampamento deles. Professor, o que aconteceu? Tang San em seu coração estava grandemente preocupado, apressadamente se levantando, se aproximando do lado do Grande Mestre, ajudando seu corpo a se levantar. Vendo a face do Grande Mestre, Tang San inconscientemente deixou escapar. Veneno. A originalmente rígida face do Grande Mestre estava cercada por um ar sinistro, a respiração pesada, o corpo rígido, já perdendo a sensação. Como o professor seria envenenado? Levantando a questão, Tang San de repente sentiu que o corpo do Grande Mestre estava um pouco fora do normal e apressadamente puxou a manga direita de sua camisa. Ele viu que o braço direito do Grande Mestre estava inchado 3 vezes maior que o normal, a pele esticada tensa e ficando roxa. Felizmente uma faixa de pano estava amarrada firmemente no seu braço superior e claramente o Grande Mestre havia realizado suas próprias medidas de tratamento de emergência após ser envenenado. Mesmo que dessa forma, sob as circunstâncias normais a maioria dos venenos não se espalharia, ele ainda estava inconsciente, assim era possível ver o quão potente esse veneno era. Em sua mente, em um flash de luz, Tang San de repente entendeu a causa do envenenamento do Grande Mestre. Antes, quando ele e o Grande Mestre estavam escapando de ser mortos pela Cobra Datura, Lu Sampão, o espírito do Grande Mestre, fora mordido pela Cobra Datura, a mordida exatamente na perna dianteira direita de Lu Sampão. Nessa hora ele rapidamente foi chamado de volta pelo Grande Mestre. Espíritos animais são um com seu hospedeiro, mesmo que o espírito do Grande Mestre fosse uma variação, continuava da mesma forma. O espírito ser envenenado é equivalente ao hospedeiro também ser envenenado? Mas o Grande Mestre sinceramente o ajudará a absorver o Anel de Espírito, sem ligar para sua própria segurança, esperando até depois dele entrar no estado de cultivação, até seu poder espiritual ser incapaz de restringir o veneno, e assim ele se espalhou. Comparativamente falando, em relação a isso espíritos ferramenta tinham a vantagem, espíritos ferramenta contaminados por veneno não iriam influenciar o corpo do hospedeiro. Felizmente o Grande Mestre parou o veneno antes que ele se espalhasse, de outra forma eu também não teria o que fazer. Após Tang San sentir a força do pulso da mão esquerda do Grande Mestre, ele secretamente deixou escapar um suspiro. O veneno ainda não havia atacado o coração, ainda havia tempo para salvá-lo. Vindo da Seita Tang, em relação a como lidar com feridas envenenadas, Tang San entendia bem. No momento, ele era incapaz de não usar fogo, quer isso fosse atrair bestas espirituais ou não, rapidamente juntando alguns galhos e folhas secas dos arredores, usando uma tocha para acender a pilha, em seguida imediatamente rasgando a manga direita do Grande Mestre, usando a espada curta que o Grande Mestre lhe dera para cavar um buraco no chão, depois colocando água fresca e limpando a lâmina da espada. O acampamento gradualmente floresceu, depois de Tang San repetidamente esquentar a espada curta sobre o fogo, empurrando o corpo do Grande Mestre até o lado do pequeno buraco, ele deixou sua mão direita pender para dentro. Respirando fundo, Tang San virou o pulso, em 3 cortes sucessivos, separadamente delimitando o ponto de pulso do Grande Mestre, curva do braço e axila.
Imediatamente, 3 fluxos de sangue roxo escuro trazendo um forte cheiro com uma leve fragrância de chá escorreram como 3 riachos fluindo para o previamente cavado pequeno buraco. Uma das mãos de Tang San pressionou o peito do grande mestre, incitando a recentemente promovida força interna da habilidade Céu Misterioso, sua mão esquerda em sucessivos pontos fechando os 4 canais de energia no peito do grande mestre, impedindo o vapor venenoso de se espalhar. Simultaneamente sua mão direita havia começado a massagear o peito do grande mestre, contando com a força interna para empurrar o movimento do Qi do sangue no corpo do grande mestre, lentamente pressionando o veneno para um lugar. A habilidade Céu Misterioso podia ser considerado o mais importante método de força interna da seita Tang, ela tinha um poderoso efeito para remover veneno e ela certamente não era apenas uma violenta força interna. Extremamente delicado, um traço de um fio penetrou no corpo do grande mestre, garantindo que não havia ficado para trás nenhuma semente de futuro problema. Abrindo a camisa do grande mestre, Tang San cuidadosamente observou o Qi negro ao redor do corpo do grande mestre. Sob o efeito da habilidade Céu Misterioso, o Qi escuro gradualmente convergiu fluindo na direção do braço direito do grande mestre. Nesse momento Tang San ainda não havia soltado o pano no braço do grande mestre. Com o sangue envenenado escorrendo, o braço inchado do grande mestre gradualmente diminuiu, a cor da pele também gradualmente voltou ao normal, a face do grande mestre revelou uma expressão de sofrimento, a boca começando a emitir gemidos. À medida que o fluxo de sangue fresco roxo escuro gradualmente esgotou, sangue fresco vermelho começou a emergir e o braço do grande mestre também ficou um pouco pálido. Tang San soltou o pano no braço do grande mestre, usando a força interna à máxima velocidade para puxar para fora o resto do veneno completamente de uma vez só, depois rapidamente selando a circulação sanguínea no braço do grande mestre e rasgando várias tiras de suas próprias roupas para envolver os cortes. Previamente ele não podia impacientemente soltar o pano no braço do grande mestre porque ele temia que o fluxo de sangue do grande mestre fosse muito grande, afinal seu envenenamento não havia sido breve. Veneno dissipado, a face de Tang San já estava coberta de suor. Mesmo que a habilidade Céu Misterioso tivesse entrado no segundo rank, ela ainda não era considerada poderosa e, usar a força interna dessa forma para ajudar a expelir veneno era principalmente drenar força interna e energia e por ter absorvido o anel de espírito e aguentado a energia ele também se sentiu um pouco sem forças. Tang San usou água limpa para limpar o braço do grande mestre, em seguida usando o dolo para fechar o pequeno buraco cheio de sangue envenenado. Isso podia ser considerado a conclusão do trabalho. Após isso, o grande mestre permaneceu inconsciente por 3 dias inteiros, e durante esse tempo ele teve uma constante febre. Tang San todos os dias só podia derramar sobre ele um pouco de água fresca e, para permitir que o corpo do grande mestre recuperasse um pouco de nutrição, ele até cortou uma árvore para fazer uma pequena tigela, usando a carne seca trazida com água fresca para cozinhar um caldo. Desde que essa era a floresta de caça de espíritos, Tang San não se atreveu a se afastar um passo do grande mestre. Felizmente, a sorte deles podia ser considerada não ruim. Embora ocasionalmente algumas bestas espirituais passassem por ele, a maioria era bestas espirituais de 10 anos e sua natureza agressiva também não era muito forte e certamente não trouxeram nenhum problema para Tang San. Como eu fiquei assim? Quando o grande mestre recuperou a consciência, já era meio-dia do 4º dia. Seu corpo vazio de poder mal conseguia exercer força, o grande mestre só viu diante de si um borrão, o céu rodando e a sensação da terra girando fez incapaz de encontrar a direção, mesmo levantar as mãos era cansativo. Professor, você está consciente? Tang San impressionado se aproximou ao lado do grande mestre, uma precisa e praticada força interna foi transmitida para o corpo do grande mestre. Sob a ajuda da habilidade Céu Misterioso, a vitalidade do grande mestre despertou um pouco, também gradualmente os olhos finalmente ganharam foco. Pequeno San, eu ainda estou vivo? O grande mestre surpreso olhou para Tang San ao seu lado. Tang San assentiu, dizendo: Professor, você com certeza está vivo. Apenas dessa vez você talvez precise descansar por algum tempo. O grande mestre virou sua cabeça com dificuldade, olhando para seu braço direito. Você me salvou. Tang San esticou sua cabeça, dizendo: Quando eu era pequeno meu pai me ensinou métodos simples para lidar com feridas envenenadas, assim quando eu o vi inconsciente, eu pude apenas tentar. Tentar uma vez, afinal, não faria mal, medicar um cavalo morto se ele ainda estiver vivo a ponto. Atrevido, você está chamando o seu professor de cavalo? O grande mestre deu um leve sorriso, é claro, com sua face originalmente rígida junto de sua atual palidez, a sua expressão sorridente era ainda mais desagradável do que chorar. Viver, sempre era um assunto glorioso, mesmo ambicioso e orgulhoso o grande mestre que durante toda a sua vida contribuiu para a pesquisa dos espíritos não era exceção. Tang San riu, dizendo: Professor, primeiro descanse, eu te darei um pouco do caldo quente. Você acordou, então novamente descanse por algumas horas e você poderá comer algumas rações secas. Nós devemos deixar a floresta de caça de espíritos em pouco tempo, o ambiente aqui é muito deficiente e o ar também é comparativamente úmido, prejudicial para a recuperação das suas feridas. O grande mestre pareceu de repente pensar em uma coisa. Pequeno San, você teve sucesso? Para o grande mestre, suas teorias eram ainda mais importantes que a vida. Tang San disse com um pequeno sorriso. Professor, por favor, fique tranquilo, eu tive sucesso. Veja. Enquanto falava, Tang San levantou sua mão direita, uma leve luz branca flutuou na superfície de sua pele, imediatamente depois, grama azul prateada de cor azul escuro aglomerou-se no centro de sua palma. Um distinto anel de luz amarela acendeu do chão, centralizando no corpo à medida que flutuava para cima e para baixo. Precisamente a ilustre característica do primeiro anel de um mestre dos espíritos. Previamente o tamanho da grama azul prateada não chegava a meio dedo, mas o atual tamanho da grama azul prateada era de 3 dedos. A folha de grama comparada a antes também estava várias vezes mais grossa, com um curioso padrão de veias. Contando 10 gramas azuis prateadas na velocidade de um raio se espalharam em volta, as pontas das folhas de grama se levantando, assim como 10 extras cobras daturas caçando em todo lugar. A grama azul prateada não tinha todo o cheiro da cobra datura, mas apenas a leve fragrância de chá, aquela intoxicante fragrância transbordando em perigo. Os olhos do grande mestre brilharam extremamente movidos, e restringindo a agitação com dificuldade, ele disse: Como está a resistência? Ver para acreditar, assim Tang San respondeu o grande mestre em ações.
Entre as 10 gramas azuis prateadas saindo de sua palma, uma de repente voou para cima, se enrolando em uma pequena árvore tão grossa quanto um braço, a outra ponta retornando para a mão de Tang San. Sua mão direita puxou para trás com força e o tronco da pequena árvore imediatamente se curvou para baixo, fazendo a grama azul prateada se esticar perfeitamente em linha reta, mas sem a menor indicação de se partir. Bom, isso é realmente incrível. Parece que meu julgamento estava completamente correto. Após a grama azul prateada se fundir com o anel de espírito da cobra datura, ela ganhou resistência. Se minhas conjecturas não estiveram erradas, ela também deve ter assimilado a toxicidade da cobra datura. Apenas, qual é a atual habilidade? Um espírito após obter um anel de espírito, todas as suas habilidades devem passar por um processo de variação para evoluir. Diferentes espíritos com anéis de espíritos similares desenvolvem habilidades completamente diferentes, e vice-versa. Mesmo se o anel de espírito for diferente apenas em idade, as habilidades ainda irão ter grandes diferenças. Portanto, mesmo que o grande mestre em relação à pesquisa dos espíritos já fosse consideravelmente meticuloso, ele ainda era incapaz de confirmar qual seria o efeito resultante de Tang San obter esse anel de espírito. Tang San disse: Grande mestre, nesses vários dias eu usei algumas bestas espirituais de 10 anos para testar. O que você disse não está incorreto. A grama azul prateada realmente herdou um pouco da natureza venenosa da cobra datura, mas sem a natural hipertoxicidade mortal de ataque, mas antes o efeito paralisante natural do veneno da cobra datura. Mas ele precisa entrar em contato direto para fazer efeito. A natureza venenosa não pode ser considerada muito forte, mas ela claramente tem a função de restringir. E a habilidade da grama azul prateada é amarrar. Dependendo do controle de poder espiritual, amarrar o inimigo até certo ponto pode deixá-lo incapaz de se mover. Enquanto falava, Tang San, contando com o poder espiritual, controlou a grama azul prateada solta para usar a habilidade. Vendo as mais de 10 folhas de grama azul escura simultaneamente se erguerem da vegetação rasteira e em um segundo enrolarem-se ao redor de um grosso tronco de árvore. As folhas de grama atacaram a partir de uma posição onde pairavam no ar, cobrindo uma área de 10 metros quadrados. Estando dentro desse alcance, seria fundamentalmente impossível de se esquivar. Instantaneamente, as mais de 10 gramas azul prateadas já haviam se enrolado firmemente ao redor da grande árvore. Os olhos do grande mestre revelaram um leve brilho de pensamento profundo. Como esperado, as características de um mestre dos espíritos do sistema de controle. Se você tiver um poderoso ataque em mãos, o efeito do seu espírito pode ser desenvolvido ainda mais claramente. O que é chamado de mestre dos espíritos do sistema de controle é simplesmente controlar as ações do oponente. O efeito dessa habilidade de amarrar é dessa forma. Também adicionando o efeito de paralisia, apenas se o oponente for uma existência com 2 anéis de espírito ultrapassando você, de outra forma ele será incapaz de se livrar dessa habilidade de amarrar. Pequeno San, nós tivemos sucesso. Falando sobre espíritos, o grande mestre a princípios não era como uma pessoa severamente ferida, ambos os olhos radiantes, seu tom indescritivelmente animado. A principal característica da habilidade dessa grama azul prateada era sua natureza inesperada. Nos testes de Tang San, dentro do alcance de 50 metros ele podia controlar a grama azul prateada para atacar de qualquer lugar. Não havia como se precaver. Particularmente numa floresta com inúmeras plantas, onde a grama azul prateada tinha ainda mais cobertura. Tang San também preparou uma panela de caldo, além disso, cortou carne cozida e alimentou o grande mestre com um pouco. Com alguma coisa em seu estômago, a velocidade da recuperação do grande mestre aumentou, mas eles não tinham escolha a não ser se preparar para deixar a floresta de caça de espíritos, porque a comida e água potável que eles trouxeram, após esses vários dias, já havia praticamente acabado. E isso sob circunstâncias onde Tang San havia poupado o quanto possível. O grande mestre ainda não havia recuperado a força para se movimentar, portanto ele foi carregado nas costas de Tang San para fora da floresta de caça de espíritos. Por causa da diferença entre as estaturas dessas duas pessoas serem muito grande, por todo o caminho as pernas do grande mestre foram arrastadas pelo chão. Contando com sua força superior e força interna, Tang San, sob as direções do grande mestre, passo a passo carregou o grande mestre para fora da floresta de caça de espíritos, usando uma carruagem para retornar à academia primária de mestres dos espíritos de Nuodin. Ao longo do caminho, em relação a quando Tang San cuidou do grande mestre ou no processo de carregá-lo para fora da floresta, o grande mestre do início ao fim não disse uma palavra de agradecimento, mas seu olhar para Tang San já não era como se olhasse para um discípulo substituto para cumprir sua própria vã esperança, mas como o sentimento que devia aparecer nos olhos de Tang Yao. Professor por um dia, para a vida. Essas 7 simples palavras foram gravadas ainda mais fundo no coração do grande mestre. Submetido a vários dias de recuperação com o meticuloso cuidado de Tang San, quando eles retornaram à academia, o grande mestre já podia com dificuldade caminhar apoiado no braço de Tang San. Porém, nas estimativas de Tang San, dessa vez o grande mestre recebeu uma ferida envenenada que causou à sua constituição um grande dano. Para se recuperar completamente, ele ainda não devia andar por pelo menos um mês. O grande mestre era apenas um visitante honorário da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin, com verdadeiras conexões com o diretor, mas sem parentes. No futuro próximo, Tang San naturalmente ficaria responsável por cuidar de seu professor, isso ele já sabia há um bom tempo. Mesmo na estrada, todos os dias ele fez variados planos de como cuidar do grande mestre. Nesse momento as aulas matinais dos estudantes haviam acabado de começar e no interior da academia de Nuodin tudo parecia extremamente pacífico. Tang San, suportando o grande mestre, retornou diretamente para seu quarto o deixando descansar na cama. Finalmente voltamos, professor, por favor, descanse apropriadamente. Nesse tempo você deve apropriadamente se recuperar, tenha certeza de não trabalhar demais, se você tiver algum negócio para resolver, imediatamente me instrua para fazê-lo. O grande mestre silenciosamente assentiu e disse: Eu não esperava dessa vez ainda ser capaz de escapar por pouco do perigo mortal. A recuperação do meu corpo não importa, mas sua cultivação não pode ser interrompida. Enquanto isso, você ainda precisa acertar uma questão. Pequeno San, pegue distante à sua esquerda na terceira fileira o segundo livro da esquerda e o alcance para mim. Ok. De acordo com as instruções do grande mestre, Tang San pegou um grosso livro, o que o surpreendeu era o título do livro. O grande mestre, sem tirar o livro de suas mãos, disse: Nesse livro está registrado uma parte da minha pesquisa sobre cultivação de poder espiritual.
Embora poder espiritual é cultivado por meditação circulando o poder espiritual em si mesmo, entre isso há vários tipos de técnicas. Que tipo de rota de movimentação geralmente promove força com mais facilidade? Que tipo de espírito sob que tipo de circunstâncias é mais adequado para a cultivação? Todos os detalhes estão registrados aqui. No momento eu estou incapaz de pessoalmente direcionar você, mas você definitivamente não pode relaxar. Sim. Tang San respeitosamente respondeu. Embora ele ainda não houvesse aberto o livro para ler, em seu coração havia um choque indescritível. Passando pelo avanço do anel de espírito, ele podia se considerar tendo uma compreensão geral em relação a espíritos, e de acordo com seu entendimento, o que era chamado poder espiritual era atualmente um tipo de força interna, apenas que a maioria dos métodos de cultivação das pessoas eram simplesmente operar ela sem um padrão. Tang San possuía o método de cultivação da habilidade Céu Misterioso, no futuro a taxa de cultivação certamente iria ser ainda melhor que a da maioria dos mestres de espíritos. Mas ouvindo o que o grande mestre disse, ele que estudava métodos de cultivação, deveria ser similar à rota de circulação para cultivar força interna. Capaz de pesquisar esse passo, quanto esforço o grande mestre teve de gastar? Qualquer um sabe que a habilidade Céu Misterioso era o resultado de incontáveis gerações de ancestrais da seita Tang derramando o sangue de seus corações por experiência. O grande mestre era apenas uma pessoa. Em adição, vá agora ao hall dos espíritos da cidade de Nuodin. No caminho pergunte para qualquer um sobre sua localização, é perto do centro da cidade. Vá lá para conduzir a autenticação de mestre espiritual, eles testam a condição do seu poder espiritual e, além disso, isso também conta como um registro oficial do hall dos espíritos, assim no futuro você pode receber o salário todo mês. Você não precisará continuar como um estudante bolsista. Tang San cuidadosamente colocou o livro que o grande mestre lhe deu no A 24 Pontes ao Luar. Ele não sabia do que o A 24 Pontes ao Luar era feito, mas ele possuía era extremamente resistente e maleavelmente elástico. Contradizendo seu pequeno tamanho, Tang San com seu tipo de estatura infantil podia atá-lo ao redor de sua cintura, mais se estendido, mesmo se fosse um sujeito corpulento com 133 centímetros de cintura ele ainda poderia usá-lo e toda a largura do cinto ainda seria igual. No momento Tang San vestia o uniforme de Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin, em sua cintura ele também usava o cinto que o grande mestre havia lhe dado, a força de toda a pessoa de Jin Qishen já era completamente diferente de quando ele havia chegado à academia, aquilo que é chamado de as roupas fazem o homem. Embora ele não pudesse dizer que era bonito, parecendo limpo e arrumado ainda dava às pessoas uma sensação refrescante. Professor, então descanse por um momento, eu estou indo. Na hora do almoço eu volto para lhe trazer comida. Deixando o quarto do grande mestre, Tang San havia acabado de ouvir o sino indicando o fim das aulas tocar. O período de aula da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin não era grande e até as aulas da tarde ainda havia um intervalo de 2 horas para refeições. Como era o fim das aulas, Tang San decidiu primeiro voltar para o dormitório e cumprimentar seus colegas de quarto, dizendo a eles que ele havia voltado e ia sair de novo. Mas, assim que ele voltou ao dormitório, ele foi surpreendido ao descobrir que o aposento estava completamente vazio, sem qualquer sombra de pessoas. Sua roupa de cama continuava a mesma de quando ele partirá, junto da roupa de cama de Xiao Wu, o meio separado pelos sacos de roupa. Ninguém havia retornado após as aulas? Tang San não pode evitar ficar desconfiado em seu coração. Se virando e deixando o dormitório ele chegou à quadra de esportes. Em frente ao prédio do colégio estudantes caminhavam para fora em duplas ou trios, indo em direção ao dormitório. Quando Tang San estava se preparando para primeiro ir ao hall dos espíritos para passar pela autenticação de mestre espiritual como o grande mestre havia instruído, ele vagamente ouviu entre esses, comparados a ele, estudantes superiores alguém dizer as duas palavras estudantes bolsistas. Rapidamente focando, pelo uso da força interna, ele distinguiu a origem e ouviu atentamente o conteúdo da conversa deles. Esses estudantes bolsistas realmente estão superestimando a si mesmos, para atualmente desafiar o chefe Xiao da 6ª série. Eu estimo que na aula de amanhã seja difícil de ver a sombra se um estudante bolsista. Ainda não posso dizer nada, os estudantes bolsistas se atreveram a desafiar o pequeno senhor da nossa academia também dependendo um pouco, como dizem, de um novo estudante bolsista do primeiro ano, uma pequena menina que é bem feroz. Tendo todos os estudantes bolsistas chamando ela de Xiao Wu Jie. O assunto dessa vez parece exatamente que ela tomou a iniciativa de provocar. Dessa vez a aposta também é absolutamente suficiente. Se o chefe Xiao ganhar, no futuro ele possuirá todos os estudantes bolsistas como seus cães e se os estudantes bolsistas ganharem, então no futuro essa Xiao Wu Jie será a Xiao Wu Jie de toda a nossa academia. Esses estudantes bolsistas estão definitivamente cortejando a morte, no que diz respeito a uma pequena menina do primeiro ano ser capaz de ser tão feroz. O chefe Xiao é um dos poucos entre os estudantes do 6º ano que já alcançou o nível de mestre espiritual. Parece que o chefe Xiao mais tarde vai ter um novo grupo de servos. Ouvindo as palavras dos estudantes de séries acima, o coração de Tang San imediatamente se apertou. Embora ele não conhecesse Xiao Wu há muito tempo, em relação à natureza de Xiao Wu ele já tinha certo entendimento. O temperamento dessa pequena menina que parecia terna e amável era de nenhuma forma tão gentil e suave quanto sua aparência, ao contrário um tanto rude e irracional. Além disso, com o que Wang Seng precisamente disse a ele sobre estudantes bolsistas estarem sendo intimidados, ele podia confirmar que as palavras desses dois estudantes mais velhos eram certamente genuínas. Tang San também era um dos estudantes bolsistas, ele naturalmente não podia assistir seus colegas de quarto serem intimidados. 2 senhores, posso perguntar onde o chefe Xiao e esses estudantes bolsistas estão? Tang San cumprimentou os 2 estudantes. Os 2 estudantes ficaram claramente chocados por um momento e o estudante sênior da esquerda disse: O quê? Pequeno Júnior, você também quer meter um pé nisso? O chefe Xiao já tem pessoas o suficiente, pela sua aparência você deve estar no 2º ou 3º ano, eu te aconselho para deixar isso seguir seu rumo, se você acidentalmente se machucar poder ser ruim. Das roupas bem arrumadas de Tang San e o cinto que parecia ser de alta qualidade em sua cintura, os 2 estudantes obviamente não poderiam suspeitar de seu status de estudante bolsista. Sênior, eu só quero assistir à distância. Tang San naturalmente não podia deixar claro que ele fazia parte dos estudantes bolsistas. Eles devem duelar no bosque na montanha atrás da academia.
Obtendo uma informação precisa, Tang San seguiu, correndo em direção ao lado de trás da academia. O que era chamado montanha atrás da academia certamente não estava dentro da academia de Nuodin. Do lado de fora do portão de trás apenas havia uma pequena colina, separada da academia. Tang San não viu ninguém ao redor, então ele imediatamente ativou o seguidor do caminho dos fantasmas e correu a toda velocidade em direção à colina. O bosque estava bem quieto, mas não totalmente tranquilo, ao contrário uma abundante atmosfera de espadas levantadas e arcos flexionados. Exceto por Tang San, todos os estudantes bolsistas estavam atrás de Xiao Wu e os encarando estavam todos os falados estudantes acima do 20º nível alinhados em fileiras. Liderados por uma pessoa usando o uniforme da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin, grande estatura, alto e ereto, embora sua face ainda fosse infantil, ele já tinha uma aparência um pouco adulta. Parecia que seu corpo era pelo menos metade maior quando comparado a Xiao Wu, suas feições também contavam como bonitas e vivazes. Apenas a expressão de desdém e desprezo em sua face sabotava a harmonia. Pequena menina, agora ainda há tempo para arrepender-se. É claro que eu não me importo de ter um coelho de estimação. Seu espírito é um coelho, não é mesmo? A expressão de Xiao Wu não perdia nem um pouco para o lado oposto e estava similarmente desdenhosa, apenas que seu desdém harmoniosamente deixava sua macia e clara face com uma aparência um tanto fofa, apontando para o lado oposto dizendo: Chefe Xiao, você está assustado? Assustado de no futuro se tornar meu irmão menor. Ah! O chefe Xiao fingiu uma grande e elegante risada. Como eu poderia estar assustado? Eu disse, esse Wang Seng, todos vocês estudantes bolsistas perderam a cabeça, para atualmente achar esse tipo de menininha para incitar uma briga comigo. Realmente engraçado. Pequena menina, você ainda não perguntou quem eu, chefe Xiao, sou. Nessa cidade de Nuodin, se eu andar de leste a oeste não há ninguém que se atreva a me incomodar, isso para não mencionar nessa academia. Xiao Wu já estava claramente um tanto impaciente. Menos enrolação, vamos começar. Você diz como nós vamos lutar. O chefe Xiao estreitou os olhos, revelando uma expressão um pouco maliciosa. Fiquem tranquilos, eu não irei intimidar vocês. Vocês não têm 10 pessoas aqui, então nós também vamos usar apenas 10 pessoas. Enviando em turnos, aqueles enviados precisam vencer, então podem continuar a lutar com o próximo oponente. Até todas as pessoas de um lado forem derrotadas. Capaz de se tornar o chefe entre esses estudantes, esse chefe Xiao não podia ser uma pessoa imprudente, ao contrário, ele era muito esperto. Embora na superfície Xiao Wu parecesse que não podia representar nenhuma ameaça. Mas esse chefe Xiao também não lutou com Wang Seng por apenas 1 ou 2 dias, e do temperamento de Wang Seng ele ainda tinha um claro entendimento, se essa pequena menina à sua frente não tivesse alguma habilidade, como Wang Seng poderia tão facilmente reconhecê-la como a representante dos estudantes bolsistas. Mas o quão poderosa essa pequena menina podia ser? Do seu lado estavam todos os estudantes da série superior e a força atual de cada um não era fraca. Do lado dos estudantes bolsistas só havia um Wang Seng que ainda podia ser considerado ter alguma habilidade, com a adição dessa pequena menina no máximo eles tinham 2 pessoas, isso era tudo. Deixar os irmãos mais novos sob sua liderança completamente triturá-los até a morte, ele não precisaria nem lutar ele mesmo e essa luta já estava vencida. Parecendo um método justo de duelo, ele era realmente justo? Wang Seng naturalmente também percebeu o plano do chefe Xiao, mas antes que ele pudesse abrir sua boca, Xiao Wu já prontamente falou. Ótimo, nós vamos resolver isso dessa forma. Venha, quem quer que seja o primeiro a sair do lado de vocês. No momento, já era muito tarde para Wang Seng impedir o acordo de Xiao Wu. Os seguidores do chefe Xiao franziram seus lábios e um grande estudante da série superior imediatamente andou à frente. Wang Seng cerrou os dentes. Xiao Wu Jie, deixe-me ir primeiro. Ele era naturalmente familiar com esse estudante da série superior do outro lado. Esse sujeito estava na mesma classe que ele e Wang Seng havia lutado contra ele várias vezes, todas as vezes o resultado era miserável. O espírito desse estudante era um bastão. Mas não apenas um simples bastão. Xiao Wu, parecendo muito como uma irmã mais velha líder, assentiu, concordando com o pedido de Wang Seng. Wang Seng respirou fundo, andando para o centro entre os 2 lados. Liu Long venha. Na mão de Liu Long uma luz brilhante amarela surgiu e um bastão de 2 metros de comprimento apareceu em suas mãos. Um oponente derrotado. Wang Seng, depois de eu acabar com você hoje, você não conseguirá se levantar por dias, ou meu nome não é Liu. Wang Seng ainda não respondeu, mas Xiao Wu atrás dele já sorrindo disse. Então se você perder, tudo bem chamar você de Salgueiro Murcho. A expressão facial de Liu Long se tornou fria e, sem emitir um som, ele rapidamente se moveu um passo adiante, o longo bastão em suas mãos imediatamente estocando para cima, descendo em linha reta para esmagar Wang Seng. O corpo de Wang Seng brilhou com igual intensidade com a luz do poder espiritual e, com um rugido de tigre, sem desviar, levantou os braços cruzados, bloqueando o longo bastão do oponente. Com um abafado som de pen, Wang Seng grunhiu, imediatamente recuando 2 passos. Ambos os braços inundados de poder espiritual viraram-se para cima, mãos agarrando o longo bastão do oponente. Mesmo com a proteção do poder espiritual, o primeiro contato com o longo bastão do oponente já havia deixado marcas de sangue em seus braços. Machucados eram difíceis de evitar. A boca de Liu Long se contorceu. Você ainda tem uma memória curta. Esse é o meu espírito. Luz brilhando, a parte do longo bastão que Wang Seng segurava abruptamente desapareceu, imediatamente após o ponto do longo bastão que previamente estava cruzando os braços de Wang Seng, de repente estocou o estômago de Wang Seng. Seu corpo caiu para trás. A determinação de lutar de Wang Seng não precisava ser duvidada, sua força também era significantemente maior que a de seu oponente, mas infelizmente ele tinha a desvantagem de ainda ser incapaz de obter um anel de espírito. Incapaz de passar pela adição de anel de espírito, embora sob a ajuda do aumento de força pelo poder espiritual, a agilidade ainda era insuficiente. Encontrando um adversário usando esse tipo espírito longo bastão, mesmo se o outro lado usasse um de 3 cm de comprimento e as características poderosas de 3 cm, quando lutando, para ele faltava completamente o poder de contra-atacar.
Seu corpo se levantou num pulo, emitindo o rugido de um tigre novamente, mas muito rapidamente seu corpo fora mais uma vez batido de volta para o chão pelo longo bastão. Porém Wang Seng também poderia ser considerado como tendo a pele áspera e a carne espessa. Normalmente apanhando várias vezes, sua habilidade de resistir e lutar de volta devia também ser mais poderosa comparada com estudantes comuns. Embora em uma posição completamente desvantajosa, para o oponente, querendo fazê-lo perder a capacidade de lutar, também não estava sendo um assunto fácil. Antes de Xiao Wu e Tang San chegarem à academia de Nuodin, os estudantes bolsistas estavam contando apenas com ele para protegê-los. Sem uma única habilidade, ele teria sido há muito tempo intimidado até a morte pelos outros. Wang Seng continua muito impulsivo. Com confronto frontal, ele não consegue se aproximar do corpo e apenas se aproximando do corpo ele poderá derrotar o oponente. Quando as sobrancelhas de Xiao Wu estavam grandemente enrugadas, uma baixa voz repentinamente alcançou seu ouvido. Inclinando sua cabeça para olhar, seus belos grandes olhos não puderam evitar revelar uma luz indicando surpresa agradável. Tang San, você voltou. Alcançado o lado de Xiao Wu era exatamente Tang San, virando a montanha atrás da academia, ele viu essa cena no bosque pelo lado e instantaneamente sem fazer barulho ele alcançou o lado de Xiao Wu. Como sua estatura não era alto, ninguém do lado do chefe Xiao havia notado sua aparição. Tang San olhou para Xiao Wu, pensando em dizer alguma coisa, mas se refreou. Xiao Wu percebeu sua expressão de querer dizer alguma coisa, mas parar antes. O quê? Também vai dizer que eu sou impulsiva? Tang San balançou sua cabeça, dizendo. Nós estudantes bolsistas não podemos ser intimidados pelas pessoas para sempre e essa forma de lutar com os chefes dos estudantes também pode ser considerado como um esforço sempre seguro, você agiu corretamente. Porém, você devia ter esperado até eu retornar antes de desafiá-los. Dessa forma a certeza também seria um pouco maior. Continua no próximo capítulo.